queridos, 11 horas e 10 minutos, aquela hora, a hora importante do dia, a hora da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Juízes, capítulo 4, versículos 4 em diante. Diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Glória a Deus. Exaltado seja o Cordeiro, aquele que é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. A Bíblia destaca nessa passagem que lemos em Juízes, Débora, uma mulher diferenciada, uma mulher heroína de Israel. Tinha um caráter bom. Débora era uma mulher consagrada a Deus. Débora também era profetisa. Débora era uma juíza. Do mesmo modo como Deus dava juízes a Israel em tempos difíceis, Deus deu Débora para atender aquele povo debaixo daquela árvore conhecida como a árvore de Débora. E também ela tinha uma fé plena e vivia em comunhão com Deus, era muito modesta, abnegada. Apesar da mulher ser considerada a parte mais frágil, porém ela possuía grande coragem. Ela conhecia de guerra, ela era uma mulher que aprendia a se defender. Às escondidas ali, ela começou a aprender a usar espada. Uma mulher totalmente diferenciada para o seu tempo. O tempo difícil em que ela viveu era o tempo de idolatria aberta, de castigo divino sobre Israel, de grande sofrimento, tribulação. E o refúgio seguro de Débora, para ela, era o Deus de Israel, como está em Juízes capítulo 4 e o versículo 3, que diz assim: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Sua grande vitória, a Bíblia relata aqui onde lemos, não é? Também lá na frente, 15 ao 24, Juízes capítulo 4, 15 ao 24. Débora deu toda a honra desta vitória, deste feito, a Deus. Mas Débora era uma mulher diferente. Débora não era uma mulher como o povo via, porque a Bíblia diz que as mulheres eram tidas como sexo frágil, como em alguns lugares hoje ainda. Não sou feminista, viu? Longe de mim esse assunto. Mas algumas mulheres, elas tendem ainda a ser muito frágil. Elas dependem do marido, de uma figura masculina para todas as coisas. Elas não resolvem seus problemas. Elas querem que os homens façam algo. E algumas feministas que estão por aí dizem que precisa de homem para nada, que elas mesmas vão e fazem. Nem pode ser uma coisa, nem pode ser outra. Porque a Bíblia é bem clara aqui quando nos mostra Débora e Baraque fazendo um trabalho juntos. O próprio Baraque disse: se tu não fores, eu não irei.
Se fores comigo, eu irei. Se não fores, eu não irei. E a Bíblia nos mostra que houve uma convocação, houve uma preparação, houve ali a convocação das tribos de 10.000 homens. E Débora também subiu com eles. Heber era do povo queneu e tinha se apartado dos queneus, dos filhos de Obade, o sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E lá no ribeiro de Querite, naquele caminho, aliás, no ribeiro de Querite não, em Hazete Ragoim, para o ribeiro de Quizon, estava lá também, naquele local com tendas armadas, uma mulher conhecida como Jael. Ela era do povo queneu e estava montando suas tendas. Ela tinha em suas mãos uma estaca e tinha em suas mãos uma machadinha, que ela ficava montando as tendas. Ela era conhecida como armadora de tenda. E a Bíblia diz que Sísera, né, estava chegando para confrontar, afrontar, brigar, lutar com seus 900 carros de ferro contra o povo de Israel, ele vindo daquele ribeiro junto com aquele grande exército. Então Débora e Baraque se preparou e começou a fazer aquilo que Deus havia lhe dado instruções para fazê-lo. E a guerra começou, a luta começou, a preparação, irmãos, foi convocar as tribos. E a Bíblia diz que foram convocadas 12 tribos, mas 2 delas não vieram. Umas ficaram nos seus navios, com as suas perguntas no seu coração. Outra ficou com medo e disse, não, é melhor que não vamos. Preocupado com suas riquezas e não quiseram ir. Mas 10 dessas tribos chegaram e estavam ali à disposição de trabalhar, de fazer o necessário para vencer uma guerra. É bem verdade que para se vencer uma guerra é necessário que o exército esteja todo junto, todo colado. É necessário que o exército esteja com o mesmo pensamento. É necessário que eu lute junto com alguém para vencer. Que eu não vá lutar para vencer as minhas guerras, mas que eu vá lutar para vencer junto com aquele exército que eu estou colado, que eu estou ajuntado para fazer algo extraordinário. E Débora, quando foi convocada ali por Baraque para estarem juntos nesta peleja, vale ressaltar que há situações de guerra que o marido luta sozinho, o pastor luta sozinho, e há situações de guerra que a esposa luta sozinho, a nora luta sozinho. Mas há situações que é necessário o pastor e a esposa, é necessário o presidente e um obreiro, é necessário uma dirigente e as irmãs da comissão, é necessário que todos estejam juntos, num trabalho amplo de vencer uma guerra. Ora, se a Bíblia fala que eram 900 carros de ferro, que por 20 anos estavam oprimindo duramente. Olha, eu fui estudar essa passagem, já ministrei ela uma vez ou duas em alguns ministérios, quando convocada a pregar, e o tema é este, que aqueles carros vinham com espadas, tipo afiadas, já nas suas rodas, e quando passavam no meio do exército que estavam vindo inimigo contra eles, já ia ferindo as pernas, as canelas, na parte da bota dos soldados. Já daí já derrubava muita gente. Os carros, por serem de ferro, aqueles exércitos, o povo não tinha acesso àqueles homens, eles estavam guardados dentro de carros de ferro, ou seja, podia tirar flechas, podia enfiar uma peixeira, podia usar espada, mas o carro era de ferro. E a Bíblia diz que eles oprimiam duramente o povo de Israel, os filhos de Israel. Eu estava até pensando, irmãos, a palavra do Senhor nos afirma que a nação de Israel é uma nação eleita do Senhor, e ainda hoje há guerras contra aquele país.
Você está vendo aí a faixa de Gaza, situações que têm acontecido, e a gente fica pensando, meu Deus, até quando vão oprimir o povo de Israel? Se é uma nação eleita de Deus, se o próprio Deus escolheu. E aí está agora Débora com essa responsabilidade junto com aqueles convocados que chegaram, porque não é todo que é convocado que chega não, irmãos. Eu não sei se você já passou por isso, eu tenho um grupo chamado Sem Placas, do meu projeto de ação social e cultural. A gente faz ação de rua, presídio, leprosários, a gente leva comida para a gente com fome, vamos visitar algumas igrejas e tal. A gente tem um grupo à parte, assim, que tem alguns cabeças que estão lá, pessoas que são formadores de opiniões, e a gente convoca todo mundo, mas nem sempre chega todo mundo. A gente chama, olha, vai ter uma obra hoje no presídio, quase ninguém chega. Vai ter no leprosário, alguém já inventa logo os seus motivos de não chegar. Olha, vai ter uma ação de rua, alguém diz, olha, eu vou tal dia, mas na rua não vai dar. Quando é um evento que tem festa, tem bolo, tem comida, tem apresentação, tem microfone, rapaz, por incrível que pareça, quase todos querem ir. Mas quando não tem retorno para si, foi quando eu falei que é necessário que haja o mesmo pensamento nos grupos. Ora, se a convocação era para as 12 tribos, 2 delas ficaram as suas perguntas de coração nos seus navios, nas suas riquezas, e não quiseram ir para não perder povo, para não perder a vida, porque já sabia que se o povo de Císera, daquele comandante maligno, tinha 900 carros de ferro, já disse, pronto, esta guerra contra o exército de Jabim já é perdida. Eu mesmo é que não vou levar meus homens, meu exército para morrer. E acontece nos dias de hoje também, irmãos. Alguém quer estar perto de você quando você está lá em cima. O Senhor te dá um presente, chega um dinheiro que tu não esperava, um trabalho, você tem uma rescisão gorda, um direito que é seu chega de uma conta que o Senhor lhe deu o direito. Aí tem muita gente para o almoço, para a janta. Tem muita gente para estar sentado dentro da tua casa, tem muita gente para te convidar. Mas quando você está no vale, no deserto, na guerra, glória. Quando você está na dificuldade, na falta, quase ninguém quer estar junto. Aí aparecem os covardes. Aleluia. Deus está falando com alguém que está lá do outro lado, acompanhando pelo telefone ou sintonizado. Baixa o aplicativo, Rápido Mandarei, está acompanhando. O outro está pelo carro, na multimídia. Presta atenção. Convocados foram 12 tribos. E a Bíblia diz que quando subiram com Baraque, Zebulon, Naftali, Quedes, e como eles subiram 10.000 homens, e Débora também foi com eles, se eram 12 tribos, seriam 12.000 homens. Não chegou. Porque sempre tem os covardes que não vão. Mas em outra passagem, a Bíblia nos mostra que com Gideão também foi assim. O exército de lá era numeroso. Mas o Senhor disse ali a Gideão, tu vais chamar os homens, mas não irão todos. Porque aquele que tirar atenção, aquele que for covarde, aquele que não sabe para onde está indo, aquele que não tem visão, não vai adiantar ir. E foram os 300 com Gideão e o Senhor fora com ele. E não importa a quantidade. O que importa é estar em nome do Senhor. E a Bíblia diz que Débora era temente a Deus. E Baraque. E a frase que intitula essa passagem que lemos é a saída da servidão sob Jabim, do rei de Canaã, que estava oprimindo o povo de Israel. Vai sair da servidão o povo de Israel para agora tomar o seu devido lugar. E a Bíblia mostra que Císera estava vindo com os seus carros de ferro. E de repente, quando ele viu que o exército, mesmo sem carros de ferro, mas estavam ali a nome do Senhor, com a coragem, com Deus de Israel que estava à frente, glória. Estava vencendo o exército dele que era mais preparado, estava com o maior aparato.
A Bíblia diz que Sísera fugiu a pé, correndo com medo da morte. Um homem mau que vivia oprimindo o povo de Israel com seus carros de ferro, estava agora com medo de morrer. Saiu correndo, saiu do carro que ele estava, procurando guarida. E a Bíblia diz que estava a mulher de Éber em uma de suas tendas, a Jael, que era do povo queneu. E havia paz entre Jabim e o rei de Azor na casa de Éber, o queneu, e ali Sísera procurou guarida. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs uma coberta sobre ele. E ali ele disse: olha, dá-me alguma coisa para beber, um pouco de água, porque tenho sede. E ela abriu um odre de leite, conhecido como um leite de quenute, um leite queneu, que estava ali, e deu para aquele homem tomar. Eu não sei se você já prestou atenção, mas era um leite daquele povo. E esse leite, presta atenção, o inimigo está pensando que vai te pegar de surpresa. Mas o Senhor está dando leite ao inimigo. O que significa isso, missionária Milka? O inimigo vai adormecer, porque o Senhor vai tomar providência. A palavra diz: minha é a vingança, diz o Senhor. E ali ele disse, o Sísera, né, aquele rei, aquele comandante do rei Jabim, que oprimia o povo de Israel: olha, mulher, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar, alguém aqui, tu responde que não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançou a mão do martelo e foi mansamente a ele, porque a Bíblia diz que ela reconheceu Sísera como opressor de Israel. E ali ela pegou o martelo, pegou aquela estaca e cravou a estaca na sua fonte, de sorte que penetrou até na terra. Estando ele em profundo sono, muito exausto, assim morreu. Ou seja, tomou o leitinho do povo queneu. E o que aconteceu com aquele leite? Deu sono no homem. O homem dormiu, o inimigo de Israel. Alguém tem se levantado como teu inimigo. Mas o Senhor está dando o leite do sono. Tinha até uma novela que fez até comédia sobre isso, não foi? O leitinho de Abel, era um negócio assim. Mas a Bíblia relata aqui que ele tomou o leite e caiu no sono, porque estava cansado, esgotado daquela peleja e assustado. Quando seus ânimos baixaram, que ele começou a dormir, Jael pegou a estaca, pegou a machadinha e o martelo e matou o inimigo do povo de Israel. Aleluia. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Glória. Não adianta alguém se levantar contra o povo de Deus. Não adianta alguém querer mandar no Senhor. Não adianta alguém querer prejudicar aquele a quem Deus já tem abençoado, já tem escolhido. E mais à frente, em Juízes capítulo 5, mostra quando vem o cântico de Débora. Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel,
E o povo se ofereceu voluntariamente, bendizer ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, glória. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Glória! Deus deu a vitória a Débora. Deus deu a vitória a Baraque. Deus deu a vitória aos que estavam presos. E ainda disse ao filho de Abinoão, Baraque, que ele disse assim: se tu fores, eu irei. Se tu não fores, eu não irei. É necessário união, irmãos. Eu conversava com uma irmã que ela dizia: eu não sei porquê, mas eu não me dou com fulano de tal. Eu não me dou com cicrano. Fulano de tal na minha rua nem é crente. Fulano de tal é isso e isso. Eu não gosto de fulano que eu não sei o quê. Eu digo: minha amada, a senhora está precisando levantar a mão de novo. Como assim, missionária Milka? A Bíblia diz: seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que a senhora só vive em contenda? Ah, mas não é crente, sim. Mas pode dar a paz do Senhor, porque a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, vai mudar a história. A Bíblia diz que a mulher santificada santifica a sua casa, santifica seus filhos, santifica seus vizinhos. Aonde ela colocar a mão, o outro será abençoado. Então foi isso que Débora disse: olha, eu vou contigo. Mas não será pelas mãos de um homem que vai vir a vitória. Vai ser pelas mãos de uma mulher. Ou seja, Deus já estava mostrando a Débora, que lá na frente, quem ia matar o inimigo de Israel era Jael, uma mulher. Não poderia ter sido um homem? Um daqueles 10.000 que vieram ao encontro de Débora e Baraque para lutar contra o exército de Jabim? Mas o Senhor não quis. O Senhor falara através da boca de Débora que ia ser através das mãos de uma mulher que eles iriam cantar vitória, glória. E é assim, meu pastor Tiago Silva. Deus nos dá vitória, independente da força, humanamente falando. Mesmo se os carros forem de ferro. Mesmo se o exército for mais numeroso. Mas o Senhor não disse que vai dar vitória, Ele vai dar. Ele não disse que vai dar resposta, Ele vai dar. Ele não disse que tu vai cantar, tu vai cantar. Ah, meus irmãos, se for pelo olhar humano, alguém diz: ah, fulano não vai vencer não. Se for aqui, ela não tem oportunidade. Se for aqui, ele não cresce. Não é assim, meu pastor? Tem gente que diz assim: olha, aqui não tem nem oportunidade. Mas quando o Senhor quer abençoar, irmão, tem isso não tem número. Não tem se alguém é maior do que você. Não tem se alguém tem uma igreja mais conhecida. Não tem se alguém tem um nome renomado. Não tem se alguém tem anel no dedo. Se tem um estudo maior. Quando Deus quer dar vitória, meu filho, sai da frente de Satanás. Que a vitória é certa em nome de Jesus. Esse casal que amo está em outra cidade. Pastora Dani e pastor Tiago. A gente já fez muita obra social juntos. E pastor Tiago, eu me lembro que ele pegou os instrumentos da igreja dele, microfone e som, e foi comigo, Heraldinho e outros que estavam com a gente, fazer um culto numa igreja que não tinha aparato de som. Irmão, isso aí é que é a prova de um exército estar junto. Mas é a igreja querendo matar a igreja, é pastor querendo matar pastor. É o irmão porque ele é crente, não fala com macumbeiro. É um irmão que porque ele é crente, não fala com não crente. É um irmão porque ele é crente, não fala com homossexual. E onde é que está a paz que o Senhor está dizendo que é através de ti? Se você não ama o irmão que você vê, você jamais poderá amar a Deus, aquele a quem você nunca viu. É, pastor Tiago, aquela obra foi difícil, viu? Foi ladeira, a gente carregando os instrumentos, caixa de som, microfone. Aí alguém diz: mas missionária Milka, a senhora, o pastor Tiago tão conhecido, carregando instrumento numa igreja só para fazer um culto. Sim, irmão, a igreja não tinha condições. A gente foi. Recentemente a missionária Leide e a família dela foi comigo também para uma igreja que a gente foi lá, irmão. Nem teto tinha.
Caindo a chuva, meu filho no teclado cobriu com lençol, eu me cobri também, a gente continuou cantando, a chuva caindo. Hoje tem teto, já está pronta para ar-condicionado, porta de vidro, cerâmica. Primeiro, irmão, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Não é um esforço de boca não, irmão. Dizer, vai lá que eu fico orando, não. O ID é para todo mundo. Aleluia. Não é só para Tiago, para Leide, para Milka, pastor Heraldo, não. O ID é para mim e para você. É necessário amar aquele irmão que está fraco hoje. Eu estava vendo um pastor que se suicidou e alguém botava nos comentários: meu Deus, como é que um pastor se suicida? Sabe o que é isso? Porque alguém não... Claro que a Bíblia diz que o Senhor, Ele é a própria vida. Mas às vezes, irmãos, é a falta de cuidado. Alguém não ora, alguém não cuida, não pergunta: meu pastor, como o senhor está? Minha missionária, está tudo bem? Por que a senhora não veio para o culto, meu cantor? Às vezes você tem até um chamado, você tem até um título, mas a sua mente é humana, irmão. É necessário de cuidados. Ir no psicólogo, conversar com alguém que você confia. O pior é que nos dias de hoje, para achar alguém confiável está difícil. Aí tem até medo de contar alguma coisa. E às vezes mesmo obreiro a gente tem medo. Infelizmente. E a gente mesmo prega que amigo só um, que é Jesus. Mas tem os sirineus ainda, irmãos. Tem pessoas que a gente pode contar em oração. Eu não tenho muitos não, né? Contado a dedo na mão. Mas eu sei em quem eu posso confiar depois de Deus. Meu esposo é o primeiro, claro. Mas a gente sabe quem é que a gente pode se abrir e conversar. Ei, irmão, preste atenção. Essa vitória na vida de Débora e de Baraque só foi possível porque eles se juntaram, se uniram aos que quiseram se unir. Porque as tribos que foram convocadas, duas não vieram, mas o resto chegou e os 10.000 homens subiram com eles. Venceram a guerra. E uma mulher, preste atenção, uma mulher, um sexo frágil do povo queneu, que tinha amizade com Jabim. Mas a Jael sabia que Jabim tinha um homem mau no grupo deles também. Císera, que oprimia. E quando ela avistou o rosto de Císera, reconheceu como inimigo de Israel e preparou ali o leite para ele. Eita! Kenut, coconut, tipo um leite, vamos dizer assim, com farinha láctea, um leite preparado, feito de iogurte, né? E deu aquela bebida queneu para ele e ele, baixou os ânimos ali. Quando ele dormiu, morreu. Um homem tão poderoso que causava medo, usava seu exército para opressão. O Senhor entrega ele nas mãos de uma mulher. Mesmo você olhando para a sua fragilidade, diz assim: eu não vou conseguir. Eu não tenho condições de vitória. Esta guerra é maior do que a minha força. Você se engana. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante-se quem se levantar. O Senhor está te dizendo: eu vou te dar vitória e tu vai cantar um cântico novo. Há quantos iria aplaudir de pé se tu levasse uma queda? Há quantos está aguardando numa tenda, mas não é numa tenda para livrar você do inimigo, não. Está aguardando com a tenda armada para ver a tua queda. Há quantos estão preparados até para dizer: eu sabia que Deus não era na vida de fulano de cicrano. Mas alguém será envergonhado ao teu respeito. É o versículo que eu mais cito, irmão. Eis que envergonhados, confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Ou eu creio no que está na palavra, ou eu creio no Deus que eu sirvo, ou é melhor nem ser crente, irmão. O nome ser crente, ser cristão, consagrado, lavado, é exatamente crer. Crer no Deus em que nós pregamos, no Deus em que nós servimos. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não é só para a missionária Milka não, viu? O Senhor está dizendo para você que está aí assistindo pelo Instagram. Está lá a mensagem. Você está ouvindo a mensagem. Mas você precisa entender que quando Deus quer nos alimentar, Deus quando quer nos dar vitória, Deus quando quer fazer algo, Ele está dizendo: mesmo que as tribos foram convocadas, não vieram duas. Uma ficou com
perguntas no seu coração se deveria ir, e a outra ficou nas suas riquezas, no seu navio, e não foi. Mas mesmo assim a vitória chegou, irmãos. Mesmo que alguém não queira ir contigo, por alguns momentos tu se sinta até sozinho. Mas assim como Deus preparou Débora para Baraque, Baraque para Débora, e aquele exército, 10 mil homens estavam com eles. Ainda assim, Deus estava lhe dando vitória. Presta atenção, meu filho, minha filha. O Senhor está te dizendo neste dia, nesta manhã, neste exato momento: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu sou o Deus que dei vitória a Débora. Eu sou o Deus de Israel que dei vitória a Baraque. Eu sou o Deus de Israel que ajudei os 2 e aqueles 10 mil a vencer aquela opressão do rei Jabim e de Sísera. E te digo assim: vou fazer tu vencer, vou fazer tu se levantar, vou fazer tu se erguer, e tu saberás que há um Deus em Israel. Tá fácil não, irmão, de acreditar na vitória, não. Tá fácil não, irmão, de crer que vamos vencer, não. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Presta atenção aqui comigo. Já estou encerrando. Quando Deus quer dar vitória ao seu povo, não é o quantitativo, é a união. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, levanta-te dessa cama, levanta a tua cabeça, diga: o Senhor dos Exércitos está comigo. Eu vou vencer, mesmo que a situação seja de guerra, mas eu vou vencer. Mesmo que eu esteja em desvantagem, mas eu vou vencer. Mesmo que eu não veja saída, mas eu vou vencer. O Senhor está te garantindo a vitória. Levanta a tua cabeça, em nome de Jesus, e segue em frente. Esta é a palavra que o Senhor te trouxe neste dia de segunda-feira. Se alegre, guarde no seu coração e mande para alguém essa mensagem, para que alguém receba esta palavra, em nome de Jesus.